Oi, você já ouviu falar da doença de Wilson? Hoje vamos falar sobre a doença de Wilson, uma condição genética rara que afeta o metabolismo do cobre no nosso corpo. Essa doença acontece quando uma pessoa herda uma mutação no gene ATP7B de ambos os pais, o que impede que o cobre seja excretado adequadamente. O cobre, então, começa a se acumular no fígado, no cérebro, nos olhos e em outros órgãos, causando uma série de problemas. A doença de Wilson é um exemplo de erro inato do metabolismo, que são condições genéticas que interferem na maneira como o nosso corpo processa nutrientes. Nesse caso, o problema é com o cobre. O gene afetado, o ATP7B, está no cromossomo 13 e ele é responsável por eliminar o excesso de cobre. Quando esse processo não funciona, o cobre se acumula e começa a causar danos aos tecidos, como o fígado, o sistema nervoso central e até mesmo os olhos. Essa doença é uma condição rara, mas que pode ser muito grave se não for tratada adequadamente. Entre 2000 e 2019 no Brasil foram registradas 396 mortes relacionadas a essa doença. E a maioria dessas pessoas eram homens, com a média de idade em torno de 30 anos. Ao longo desses 19 anos, o número de mortes variou, começando com 8 óbitos em 2000 e chegando a 42 em 2019. Para se ter uma ideia, em 2019 isso equivale a 2 pessoas para cada 10 milhões de habitantes. Além disso, entre 2000 e 2020, o SUS registrou 519 internações de pacientes com essa doença. O tempo médio de internação foi de cerca de 10 dias, mas isso pode variar conforme a gravidade de cada caso. Esses números reforçam a importância do diagnóstico precoce e de acesso ao tratamento adequado, pois com o acompanhamento médico certo, as chances de levar uma vida normal aumentam muito. Os sintomas da doença de Wilson podem surgir em qualquer idade, mas geralmente começam entre os 8 e 20 anos. Em 40% dos casos, os primeiros sinais envolvem o fígado, como icterícia, cansaço físico e problemas de coagulação. Outros 40% dos pacientes têm sintomas neurológicos, como tremores, dificuldade para falar e rigidez muscular, que podem ser confundidos com Parkinson. Ainda 20% que apresentam sintomas psiquiátricos, como depressão e comportamento antissocial. Para diagnosticar a doença de Wilson, fazemos uma série de exames laboratoriais. Medimos a ceruloplasmina sérica, os níveis de cobre no sangue e na urina. E utilizamos também a lâmpada de fenda para detectar o anel de Kayser-Fleischer, que é uma marca característica da doença nos olhos. O diagnóstico precoce é crucial, porque se o tratamento não começar cedo, o acúmulo de cobre pode causar danos permanentes ao fígado e ao cérebro. A doença de Wilson, uma vez diagnosticada, pode haver 2 tipos de tratamento, seja clínico ou nutricional. No tratamento clínico, pode ser tratada com medicamentos como penicillamina ou triatina, que auxiliam na eliminação do excesso de cobre do corpo. Já no tratamento nutricional, alimentos com baixo teor de cobre, como arroz branco, maçã, são recomendados. O tratamento também inclui uma dieta pobre em cobre, evitando alimentos como fígado, mariscos, cogumelos, nozes e chocolate. Em casos graves, quando o fígado está muito comprometido, o transplante hepático pode ser necessário. Acompanhamento nutricional é contínuo e essencial para o controle da doença. Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, ainda enfrentamos grandes desafios. Muitas pessoas são diagnosticadas tarde, quando os danos já são mais graves. Felizmente, novas terapias estão sendo desenvolvidas e a genética de precisão pode ser um caminho promissor para o futuro. A ideia é identificar a doença antes que os sintomas apareçam, o que pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. A doença de Wilson é rara, mas com o diagnóstico precoce e o tratamento correto, é possível controlar os sintomas e viver uma vida plena. A conscientização sobre essa e outras doenças raras é fundamental para que mais pessoas possam ser diagnosticadas a tempo. Com o apoio da ciência, continuamos avançando em busca de melhores tratamentos e, quem sabe, uma cura no futuro.